Sociopata. Olha, essa palavra já vem com uma bagagem e tanto, né? A gente logo pensa num vilão de cinema, um manipulador genial, mas o que será que ela significa de verdade fora das telas? Vamos mergulhar fundo na psicologia para separar o que é fato do que é ficção e entender a realidade por trás desse rótulo tão forte. Então, a grande questão é essa. O sociopata é aquele personagem brilhante e calculista dos filmes? Ou estamos falando de uma condição psicológica real, cheia de detalhes que a ficção quase nunca mostra? É exatamente essa diferença que a gente vai explorar agora. Para começar, a gente precisa olhar para além dessa caricatura. A mídia criou um estereótipo muito poderoso, mas a realidade, segundo a psicologia, é bem mais complexa e, sinceramente, bem mais interessante. É só pensar nos vilões clássicos do cinema, sabe? Eles são charmosos, manipuladores geniais e, quase sempre, muito perigosos. É essa imagem que acaba grudando na nossa mente. Uma representação super dramática, que funciona para o entretenimento, mas que acaba ofuscando a verdade sobre o assunto. E é aqui que a coisa fica fascinante, porque a realidade é bem mais cheia de nuances. A psicologia mostra que os traços e os comportamentos são muito mais sutis do que a gente imagina. Não é só sobre ser agressivo, é sobre um padrão profundo que afeta todas as áreas da vida de uma pessoa e, claro, de quem está ao redor dela. Certo. Então, qual é a definição oficial? O que a ciência realmente tem a dizer sobre isso? Bom, o termo técnico correto é transtorno de personalidade antissocial, ou TPAS para encurtar. De acordo com o DSM-5, que é basicamente um manual de referência da psicologia e da psiquiatria no mundo todo, a principal característica é essa aí, um padrão contínuo de desrespeito e violação dos direitos das outras pessoas. E aquela dúvida clássica, sociopata ou psicopata? Tecnicamente, os dois termos populares se referem ao mesmo diagnóstico, o TPAS. Só que, no senso comum, a gente tende a usar psicopata para descrever aqueles casos mais graves, sabe? Com um comportamento mais frio, mais calculista. Já sociopata fica associado a um comportamento mais impulsivo, mais errático. Mas, para a clínica, está todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Ok, com a definição na cabeça, a pergunta é: como isso aparece na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada nos sinais mais comuns para a gente ficar de olho. O primeiro sinal, e talvez o mais perigoso, é o que os especialistas chamam de máscara do encanto ou, simplesmente, charme superficial. Pessoas com TPAs podem ser, incrivelmente carismáticas. Elas parecem ter um talento para dizer exatamente o que os outros querem ouvir. Usam elogios, uma conversa envolvente, tudo para construir uma fachada de uma pessoa fascinante, confiável. Mas o ponto-chave é esse. O charme é totalmente superficial. É uma ferramenta de manipulação. Uma frase que pode soar bem familiar é "acredite em mim". Eles usam essa sinceridade aparente para que os outros baixem a guarda, o que abre o caminho para eles conseguirem o que realmente querem. Só que essa máscara pode cair bem rápido, viu? E quando cai, revela um lado completamente diferente. Do outro lado da moeda, vem frases como "ninguém nunca vai te amar". Elas são usadas como verdadeiras armas. E o propósito é claro, controlar, minar a autoestima do outro e manter a pessoa ali, sob domínio, muitas vezes fazendo ela se sentir culpada ou inadequada. E isso nos leva a outros traços centrais. A mentira é como respirar, é uma segunda natureza. São mestres em identificar as fraquezas dos outros para usar a seu favor. Fingem emoções que não sentem, tudo para conseguir o que querem. E talvez o mais chocante de tudo, a ausência total de remorso. Não existe culpa pelo estrago que causam, e é por isso que um pedido de desculpa sincero é algo praticamente impossível de se ouvir. Toda essa dinâmica interna acaba se refletindo do lado de fora, criando um padrão de vida marcado por uma instabilidade profunda. Os relacionamentos costumam ser superficiais, sabe? Mantidos só enquanto trazem algum benefício. A irresponsabilidade é uma marca registrada, seja pulando de emprego em emprego, seja acumulando dívidas. A impulsividade leva a comportamentos de risco. E o mais curioso é que, como parece não haver aprendizado com as consequências, os mesmos erros se repetem de novo e de novo. Certo. Mas aí fica a pergunta, de onde vem tudo isso? O que causa o transtorno de personalidade antissocial? O que a ciência aponta é para uma interação bem complexa entre genética e ambiente. Existe sim uma predisposição hereditária, mas do outro lado, fatores do ambiente, como um histórico de abuso, negligência ou um lar totalmente caótico na infância, são considerados gatilhos de risco muito significativos.
E isso nos traz para a nossa parte final, como o diagnóstico é feito e, o mais importante, existem caminhos para o tratamento? Um ponto fundamental, o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial só pode ser feito em adultos, ou seja, pessoas com mais de 18 anos de idade. E não é só a idade que conta. Para o diagnóstico ser fechado, é crucial que exista um histórico de problemas de comportamento antes dos 15 anos, o que os psicólogos chamam de transtorno de conduta. Isso pode ser agressão, desrespeito a regras, destruição de propriedade. Isso mostra que o padrão antissocial não é algo novo, mas que vem de longa data. E qual a prevalência disso? Estima-se que o TPAS afete cerca de 3% da população mundial. Pode parecer um número pequeno, mas se a gente parar para pensar, são milhões e milhões de pessoas pelo mundo. O tratamento é, sem dúvida, um desafio. É muito importante dizer que não existe uma cura. O objetivo principal é gerenciar os sintomas e tentar reduzir os comportamentos mais prejudiciais. Normalmente, isso envolve psicoterapia de longo prazo e, em alguns casos, medicamentos para ajudar a controlar a impulsividade. E um dado curioso: alguns estudos sugerem que a intensidade dos sintomas pode diminuir naturalmente depois dos 40 anos. E assim a gente chega ao final da nossa análise. Entender esses sinais não é sobre sair por aí diagnosticando conhecidos, mas sim sobre se equipar para se proteger de comportamentos que são manipuladores e muito prejudiciais. E isso deixa a gente com uma reflexão importante. Como podemos usar esse conhecimento de forma responsável para criar limites mais saudáveis em nossas vidas, sem cair na armadilha de simplesmente rotular as pessoas? Fica a pergunta.